Olá a todos, aqui é o professor Robson Estrela e estaremos hoje com mais uma aula sobre exercícios resistidos. Nessa aula de hoje abordaremos situações dentro das variáveis do treinamento de força, relacionados também à parte de volume e intensidade. Entraremos com informações sobre a supercompensação, adaptações musculares, dor muscular tardia, intervalo entre as séries e entre sessões, a influência dessa variável nos resultados, hipertrofia, um pouco sobre hiperplasia e está relacionada às respostas musculares pós-treinamento. Dentro da nossa aula, inicialmente, falaremos sobre as variáveis do treinamento resistido, né, que são importantes na prescrição de treinamento. Essas variáveis elas farão parte a todo momento no processo de prescrição de exercícios. Então, na hora da montagem do programa, na hora de montagem das fichas, dos acompanhamentos, é importante que domine essas variáveis para que os resultados sejam efetivos. Essas variáveis do treinamento são conhecidas como volume e intensidade. Nesse processo de aplicação de cargas, podemos dividi-los em prescrição, aplicando cargas de forma qualitativa e de forma quantitativa, onde a parte qualitativa está relacionada à intensidade e a parte quantitativa está relacionada ao volume. Os itens de cada variável dessa falarei um pouco mais à frente. Então, para você ter bons resultados satisfatórios no treinamento, é importante que você combine esses critérios, né, de forma para que garanta um maior resultado, né, uma maior probabilidade e chegue dentro dos objetivos que você espera. Tá? Então, a combinação dessas variáveis, né, a forma que você monta ela dentro de uma sessão, ajudará para que você consiga dar melhores resultados na programação dos seus treinamentos. Dentro do processo, seria volume de força, de carga ou volume relativo, está relacionado aos grandes volumes de treinamento que o indivíduo pode ter dentro de uma sessão. Então, esses volumes eles são importantes para que o treinamento dê resultados. Isso interfere também relacionado tanto no aumento de massa muscular como redução de gordura corporal. Está relacionado ao aumento de massa muscular à hipertrofia. E aí por que será mesmo? Porque há controvérsias em relação ao volume e à intensidade, onde hoje sabemos que o volume ele tem uma grande participação no processo, não só a intensidade. Hatter, em 92, ele já dizia que volumes de treinamento maiores podem resultar em uma perda mais lenta de ganhos de força muscular após a interrupção do treinamento. Isso ele tenta comprovar que quando você treina com mais cargas, treina também com mais volume e acompanhado a um tempo maior de trabalho, os resultados que você ganha demorarão mais tempo para que sejam perdidos. Isso está relacionado ao princípio do treinamento, que é o princípio da continuidade, onde você, para ter bons resultados, você deve seguir nos seus trabalhos sem ter pausas muito longas entre um período de treinamento e outro. Intensidade está relacionada à carga, né? Seria uma análise mais qualitativa, que está relacionada ao peso e a outros fatores, como intervalo de descanso e velocidade de execução. E Kremer e Fleck, eles trazem que
executar um grande número de repetições com uma carga muito leve não trará nenhum ganho de força muscular. Ele está se detendo na relação de força, mas não cita as relações de hipertrofia. Como dentro das academias, dentro dos espaços de treinamento e de trabalho que a gente encontra, a não ser que seja atleta, a preocupação é com a hipertrofia, nem tanto com a valência física, a força. Então, de forma a corrigir essa fala, quando ele traz isso, está relacionado à valência física, porque a valência física, a força, está relacionada a altas cargas e baixas repetições. Mas falando de hipertrofia, não necessariamente está correto, porque temos relatos que a musculatura irá ganhar tamanho, irá hipertrofiar com volumes maiores de repetições e com a carga mais baixa. E ele vem fortalecendo também que o número máximo de repetições varia para cada grupo muscular. Ou seja, dependendo do tamanho muscular e do tipo de exercício, a quantidade de repetições ela vai se adequar. Então, uma série de repetições para um exercício como rosca bíceps, um exercício monoarticular, será diferente de um exercício multiarticular como o leg press. Então, mesmo que eu trabalhe com o mesmo percentual de carga, vai haver uma variação nessas repetições. Então, não dá mais hoje para a gente prescrever determinando uma mesma quantidade de séries e repetições para grupos musculares e exercícios diferentes. A gente tem que individualizar o processo. Aqui nós entramos na parte de quais seriam esses componentes da carga de treinamento de força. Então, esse grupo aqui está relacionado ao volume, que é a quantidade, e essa parte aqui está relacionada à intensidade, que é a qualidade. Então, quais são os componentes que fazem parte dessas variáveis? Relacionado ao volume, nós temos as repetições, as séries de cada exercício, os exercícios e a frequência, ou seria número, né? Então, número de repetições, número de séries, quantidade de exercícios e frequência de treinamento. Então, quanto mais dias você treina, maior volume você terá. E a intensidade está relacionada ao peso, à carga, né? Ao peso que se coloca no exercício, relacionado também ao intervalo de repetições, tem velocidade de execução e também o ângulo de execução. Então, quanto a variação de ângulo vai interferir também na intensidade. É importante que se compreenda que aí você já determina, eu posso mexer na intensidade do trabalho do meu aluno, simplesmente mudando o ângulo ou diminuindo o intervalo, né? Quanto mais curto o intervalo, mais denso é o treino. Isso vai implicar em diferentes sensações durante o treinamento. Então é importante que eu manipule. Ronaldo, isso quer dizer que um treino volumoso não deve ser intenso? Não, um treino volumoso é um treino intenso. Então há uma discussão hoje sobre essas nomenclaturas. Então um treino intenso ele pode ser volumoso ou pode ser um treino curto. Então eu posso fazer um treino intenso e volumoso? Pode. Você não pode fazer uma série de exercícios, por exemplo, uma série de agachamento que seja intenso e volumoso. Você pode fazer uma série com 6 repetições de alta intensidade. Você vai usar 80% de uma carga, é alta intensidade. Ou você vai fazer 20 repetições com 50% da carga, que é um alto volume e baixa intensidade. O que não vai acontecer, pelo menos eu desconheço, é alguém fazer 20 repetições com 80%, 90% da carga. Aí não consegue. Mas dentro de uma sessão de treinamento, pode ser intenso e pode ser volumoso. E aqui nós temos esse gráfico aqui, né, esse gráfico, ele traz, esse gráfico do Matveev, ele traz informações que seria assim para a gente entender. Quando um treino ele é com alto volume,
a intensidade de carga, ó, ela é fatalmente mais baixa. Quando você aumenta a intensidade, né, carga máxima, próximo da máxima, que é 100%, a quantidade de repetições, ó, ela diminui. Então, isso é um jogo de contrapontos. Então, não dá para trabalhar com 100% fazendo 10, 20 repetições. Então, esse gráfico ele deixa mais claro as informações. Então, mais repetições, menos carga. Menos repetições, a carga pode ser maior. E aqui nós temos uma faixa que determina assim, quais são as faixas médias assim, que mais utilizadas para o trabalho de hipertrofia. Qual a faixa que melhor hipertrofia? Toda faixa vai hipertrofiar. Toda zona de treinamento vai hipertrofiar, desde que seja feita até a falha. Mas há umas zonas mais conhecidas de treinamento que são mais publicadas por cientistas, onde você tem zonas de treinamento que variam entre 6 e 15 repetições, que estão relacionadas a um equilíbrio entre volume e intensidade. E isso tem uma relação direta com a estética, entendeu? Onde vai ter maior desgaste energético, maior dispêndio. Isso reflete em metabolismo mais acelerado e reflete também no aumento de massa muscular. Mas toda a faixa de treinamento vai gerar ganhos musculares. Aqui eu trago algumas recomendações de autores sobre, e determinando quais são as zonas de trabalho, né? Para a força. Aí até alguns autores colocam hipertrofia diferenciada, numa zona diferente, e resistência muscular localizada. Mas atualmente já não se leva tanto em conta. Isso é por questões didáticas, a gente apresenta que é para a compreensão, o entendimento ficar melhor. Então, se o indivíduo quer melhorar a força, ele quer treinar força, ganhar força máxima, ele é tipo de um esporte que tenha que melhorar essa condição, ele vai trabalhar com cargas maiores e repetições de até 5 repetições. Ele está fazendo série de 2, 3 repetições, 4, 5 com altas cargas. Então, isso é o que diz esses autores aqui. Treino de resistência, né, resistência muscular, ele já traz mais repetições, né? A própria quantidade de repetições já diz que é para manter resistência. Isso está relacionado a esse tipo de fibra. Aqui eu tenho fibras predominantemente do tipo 2, né, 2X, 2B, e aqui eu tenho predominância de fibras do tipo 1, que é uma característica oxidativa de resistência. Então aqui eu tenho acima de 15 repetições ou mais. Então, e o treino de hipertrofia seria um equilíbrio entre a força e resistência, que ficaria nessa zona aqui, que é a zona mais conhecida em treinamento, né? Varia de 6 a 15 repetições, mas você pode fazer 16, 5, 17, 18, aquela velha máxima que músculo não conta, né? Ele recebe estímulo. Aqui mais umas informações dos autores, né? De Fleck, de Tesh, de Goldspink, de Mulligan, do American College. Ele recomenda que o adulto saudável ele tem que treinar pelo menos uma série de cada exercício para todos os grupos musculares, né? Pelo menos 3 vezes na semana, incluindo na sessão de treinamento. Há trabalhos hoje que já traz, eu vi uma atualização semana de que comparando indivíduos que treinam o grupamento uma vez por semana com aqueles que treinam todos os dias, as respostas de quem treina todos os dias é melhores de quem só treina uma vez na semana. Isso, assim, pessoas normais. Se for pegar um fisiculturista, é um outro modelo, porque tem outras situações envolvidas no contexto. Ganhos maiores de força muscular são obtidos com realizações de séries múltiplas comparado a séries únicas. Então eu vou falar mais isso lá vou falar sobre prescrição. O que seriam séries múltiplas? É quantidade de séries que você coloca em cada exercício. Então eu posso fazer uma série de supino, uma série de 12 repetições. Então é uma série simples. Se eu for fazer séries múltiplas, eu acrescento mais. Então seriam 2, 3, 4,
5 séries para esse exercício. Então, comparando séries múltiplas com séries simples, únicas, para a força múltipla ela tem vantagem. Isso continua. E o número mais apropriado de séries, isso aqui é uma de 92, 99, mas atualizando para cá, pouca coisa mudou. Fica entre 2 e 5, alguns autores colocam entre 3 e 6, mas isso também depende do grupo muscular. Grupos musculares maiores podem suportar mais trabalhos, mais séries, mais exercícios. Grupos menores, um pouco menos. E aqui outra orientação, né, do American College, de tanto também está citado no American College, que os volumes de treinamento na semana seriam de 2 a 3 vezes na semana para iniciantes intermediários. Ah, o iniciante quer fazer todos os dias, tem problema? Não, não tem problema, desde que você consiga organizar o volume de trabalho dele para que não fique sobrecarregado. Mas inicialmente, até por uma questão de aderência, o indivíduo indo todo dia até consegue fazer com que ele continue no trabalho. 4, 5 vezes por semana, indivíduos mais treinados, até 7 vezes, desde que você consiga organizar esse formato de trabalho. Então, quando você coloca de 4 a 5, 6 vezes por semana, você já tem que parcelar o treinamento, já se deve parcelar. Já vai dividir o treino por A, B, C, tá? Isso a gente vai ver um pouco mais à frente, quando a gente for falar sobre prescrição. Séries para aumento de massa muscular magra, então indivíduos iniciantes podem de 1 a 12 e 8 a 12 para intermediários, com ênfase entre 6 a 12 séries, né? Mas tem orientações que o indivíduo pode ir até 24 séries, dependendo do nível dele, se for mais avançado. Aqui nós temos a relação da progressão da intensidade. O que seria isso? Seria daquele indivíduo que já passou por uma fase de adaptação, né, como a gente chama de adaptação de força, adaptação neural, e ele já está nas adaptações musculares, entrando lá, passando das 4 semanas. Esse indivíduo, ele tem que ajustar. Às vezes você faz esse ajuste com um tempo mais curto, né? Não precisa demorar tanto. Como que a gente vai saber que essa pessoa está precisando ajustar a carga? Quando ele já está fazendo o trabalho de forma fácil. Antes ele conseguia fazer a quantidade de repetições que você determinou com uma certa dificuldade. E agora ele está fazendo com facilidade. Então a recomendação é que você tenha que ajustar essa carga nesse período para que não crie esse treinamento, para que esse treinamento continue dando resultados. Então, se por acaso esse indivíduo ele consegue fazer mais do que 12 repetições, vamos dizer que ele você prescreveu para ele fazer 12 repetições, lá, 13. Ele fez 15, então a cada duas repetições, eu tenho que ajustar entre 2 e 10% dessa carga. A outra forma de recomendação, também muito próxima do American College, é de Matveev, Polo, que também tem essa conclusão de que a cada 2 repetições a mais, você aumente 5% daquela carga. Então, se o indivíduo está fazendo com 20 quilos, passou 2 repetições, você pode ajustar aí 2 quilos a mais na próxima sessão, e aí vai ajustando, para que ele não perca em qualidade no treinamento. Frequência semanal já foi mostrado, né? Só para repassar. Outro ponto é sobre a manipulação da velocidade de execução. É importante? Sim. Então a gente se mantém. Então, determinados tipos de trabalhos mais lentos, você provoca um dano maior. Velocidades mais rápidas, elas estão associadas a trabalhos de explosão, trabalhos de geometria, trabalhos voltados para a potência. Então, pensando-se em hipertrofias, mantém-se uma velocidade intermediária, que hoje fala-se de cadência, né? Seria o tempo na fase concêntrica e um tempo para a fase excêntrica. Então, eu não recomendo que façam trabalhos muito rápidos quando se objetiva um aumento de massa muscular. Então, seria nessa cadência, esse tempo seria 1 a 2 segundos na fase concêntrica, né? E 1 a 2 segundos nas fases excêntricas.
é a recomendação média, mas há autores que trazem que eu devo fazer de 1 para 2, que seria 2 segundos para ir, 4 para descer. Então, 2 segundos na fase concêntrica e 4 na fase excêntrica. Ou 1 segundo na fase concêntrica, 2 na fase excêntrica. Ou mantém-se a igualdade, 2 por 2, 3 por 3, 1 por 1, aí você adequar. Essa velocidade implica sem maior dano muscular, que pode gerar uma vantagem em relação ao aumento de massa muscular. Tipo de estímulo relacionado à quantidade de exercícios, né, grandes para grandes grupos musculares, para pequenos grupos musculares. E como que você inicia o treinamento, orienta-se para que comece o trabalho de forma geral, com exercícios grandes grupos musculares e depois exercícios para pequenos grupos musculares. A não ser que você queira mudar a metodologia para que o seu aluno ele provoque, sinta um treino diferente, você pode começar com treinos com grupos menores, por exemplo, peito e bíceps. Provavelmente você começa com o peitoral, depois vai para o bíceps, mas você pode de repente inverter um dia, colocar o bíceps ou tríceps antes e depois os grupamentos maiores. Ou exercícios monoarticulares antes de exercícios multiarticulares. Tá? E o outro ponto seria esse princípio da prioridade. O que seria esse princípio da prioridade? Ele está relacionado à relação de ganhos musculares de importância do treinamento para aquela região onde eu não tenho tanta força, onde eu não tenho tantos resultados. Então, se eu preciso melhorar a parte inferior do indivíduo, então eu começo o treinamento com a parte inferior desse indivíduo. Então, se eu, por exemplo, estou um peitoral mais fraco do que o ombro, então eu começo o treino de peito e ombro, eu começo com o peito antes do ombro, porque ele está mais descansado, eu vou conseguir dar uma carga de trabalho melhor na região. E assim vai. Eu quero priorizar o glúteo, você pode colocar os trabalhos de glúteo entre as séries dos exercícios gerais. Existe forma diferente dentro dessa orientação do princípio da prioridade. Na nossa próxima aula vamos falar sobre recuperação muscular e supercompensação. A gente volta logo com essas informações.